Olá! Nosso programa Encontro Fraterno de hoje tem como convidada Jussiema de Sá Roriz, coordenadora do Serviço de Atividades Mediúnicas do Conselho Regional Espírita do Rio de Janeiro. Olá, Jussiema, muito prazer. Olá, prazer é meu. Obrigada pela sua presença. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade. Então vamos lá. Jussiema, o que é ser médium? E esclareça para a gente se todos somos médiums. Eu costumo dizer, quando a gente esclarece assim para o povo a questão da mediunidade, é que ser médium é você perceber, adentrar uma dimensão que não é a dimensão física. É a dimensão hiperfísica, metafísica, como você quiser denominar. Mas todo aquele que adentra a dimensão espiritual do outro, ou a dimensão espiritual que está circunscrita a nós, está à nossa volta, né? É por esse fato médium. E você perguntar se todos somos médios, Kardec diz que sim, somos todos médios, mas ele esclarece também que a mediunidade em nós já é uma faculdade, quer dizer, totalmente patente em nós. Não tem uma pessoa que se conheça, eu pelo menos não conheço, que não tenha uma percepção mediúnica. E existem tipos de mediunidade, como a clarividência, como a telepatia, que a gente não se dá conta, mas que na verdade ela já é uma mediunidade já pertencente a todos nós. Quando o telefone toca e você diz, é fulana, isso é uma clarividência. Às vezes você vai pela rua e você pensa numa pessoa que você não vê há muito tempo. Você vira a esquina e você dá de cara com a pessoa. Clarividência. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa, você já infere o que ela vai falar, uma forma de telepatia. Então nós já temos a mediunidade, a gente não se dá conta que nós já temos a mediunidade com um certo efeito patente. Mas Kardec diz que todos, então, somos médios nesse sentido. Dessa mediunidade genérica, né? Essa mediunidade que é subjacente a todo o ser humano. Então, nesse quadrante, somos todos médiuns. Agora, ele também especifica que existem aqueles que comumente são chamados de médiuns porque a faculdade neles, então, se mostra como efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Aí eu ainda brinco com as pessoas, não é uma organização mais ou menos sensitiva, não, né? É a organização mais ou menos sensitiva, né? Que tem gradação. Então tem vários tipos de médiuns, de várias formas e em várias intensidades, né? Que mostram efeitos patentes de certa intensidade, uns menos, outros mais. No tocante a sermos todos médiuns, somos mais ou menos médiuns? Não, somos mais ou menos. Aquela mediunidade que é subjacente a nós, que é inerente a todas as pessoas, ela também se manifesta de uma forma maior ou menor em pessoas, né? Também tem as suas gradações. Sem ser médiuns de efeitos patentes, também tem uma gradação. E aqueles que são médiuns de efeitos patentes, não tem dúvida da mediunidade deles, porque demonstram essa mediunidade através desses fenômenos mediúnicos, né? São os homens médiuns, né? Que Richard Simonet fala. Então, esses têm a mediunidade com uma certa intensidade que também varia, do menor para o maior grau, que depende de uma organização mais sensitiva ou menos sensitiva. E quais atitudes que o médium ele deve possuir para que ele exerça essa missão dele de mediunidade corretamente, né? Olha, os livros, tanto o livro dos médiuns, como qualquer outro livro, né, que fale dessa grande oportunidade de exercer a mediunidade para o seu próprio benefício, para o benefício do próprio médium, ele fala muito bem a respeito das qualidades que o médium precisa desenvolver em si mesmo. Eu digo para você e para os nossos queridos telespectadores aí, né? Não é nem telespectadores, são os internautas, né? Também, é. Também, que esse instrumento que representa para nós a mediunidade, ele precisa, antes de mais nada, de uma personalidade equilibrada. E
Quando eu digo para você que o nosso Pai de misericórdia não daria um instrumento desse para qualquer um, eu digo baseado nos livros, porque lá tem no livro dos Mensageiros os cursos de médium, né? O departamento de comunicação, né? Chamando os médiuns de cartas vivas, né? Cartas vivas, aqueles que recebem a mensagem do plano espiritual para o plano físico, né? Para o plano da terra, para o grande entendimento dos homens a respeito da vida dos espíritos. Então, nós recebemos, quando viemos à Terra, recebemos esse preparo, recebemos essas instruções. Quando chega aqui, acontece que, às vezes, as nossas dificuldades, os mesmos erros de personalidade que nos fizeram recair em algum erro, né, perante o nosso próximo, às vezes surge, né, no nosso desenvolvimento. E aí, esse é o trabalho que o médium deve ter, de pensar em si mesmo como uma pessoa que já recebeu um grande benefício, né, de equilíbrio da personalidade, de conhecer aquela ferramenta para o seu próprio uso. Não pedi para ser médium, aí Divaldo falar, pediu, não, você implorou, né? Você implorou, você quis, você entrou na fila, você desejou imensamente. E foi realmente testado nessa sua capacidade, porque se não tivéssemos capacidade, esse instrumento não seria dado a nós. Então, é bom que o médium pense assim, que essa questão do nosso equilíbrio, do nosso pensar, o pensar na nossa personalidade, já foi iniciado no plano espiritual, que agora ele tem que fazer isso, fazer um mergulho dentro de si mesmo, achar o caminho do seu equilíbrio, analisar a sua personalidade, ver aonde que está a sua área de intolerância, por exemplo, que faz com que ele se perca na vida de relação, na vida com o outro, e buscar esse equilíbrio, que nós somos grandes pessoas, grandes falidos no processo de relacionamento com os nossos iguais, os nossos semelhantes, né? Falhamos nisso, foi nisso que nós falhamos. E no transmitir de ideias também errôneas, né? Então, a gente precisa ser reequilibrado. Então, o médium deve o quê? Estudar-se e estudar. É o que Kardec preconiza, estudar-se, porque se você não se estuda, como é que você vai atentar para as melhoras necessárias, né, no seu comportamento? Então, ele tem que estudar-se, saber onde é que estão as áreas de tolerância, saber onde é que o que me tira do sério, o que me motiva a viver, né? Por que às vezes eu me altero com relação às minhas emoções, ficam tão alteradas que nublam o meu pensamento, né? E procurar esse caminho do equilíbrio sempre. E, acima de tudo, quando você estudar-se, no processo de estudar-se, o médium deve aprimorar também a sua prática em fazer o bem. Exercer a liderança servidora, porque o médium é um líder. Ele tem que exercer a sua liderança servidora. Se juntar a um grupo para fazer uma visita a um hospital, se juntar a atividade dentro da casa espírita para fazer uma atividade dentro do serviço de atividade, do serviço de promoção social, ou no atendimento fraterno, ou na coordenação de evangelização, na coordenação de ESD, procurar um trabalho que o ligue ao outro. Gostar de pessoas, gostar das pessoas, gostar das diferenças, não se perturbar tanto com as diferenças de personalidade que tem, porque isso é um exercício de tolerância, né, de lidar com a diversidade, porque ele vai precisar disso quando ele atuar na parte mediúnica, que os espíritos diversos vão vir através de sua mediunidade. Então, ele tem que começar esse exercício aqui, né? Trabalhar essas diferenças, né? A sua área de intolerância, como eu já falei, e estudar muito, né? Aqui o médium que não estuda, ele deve se abster da prática, porque Kardec até coloca isso, né? Que é como você querer lidar com elementos químicos sem conhecer, né? Então você tem observação de Pascal, acho que na introdução do livro dos médiuns, que fala isso: entre vós, os médiuns que não tenham
dentre vós os médios que não queiram se aplicar ao estudo, melhor é abstrair-se da prática mediúnica, porque ele vai fazer mais mal do que bem, e mal a ele próprio, não é? Então é estudar-se e estudar. E estudar, não é? Certo. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já. Conheça a Lefé, livraria e editora da Federação Espírita do Estado de Goiás. Menores preços, obras selecionadas, conforto e garantia. Facilidade no pagamento, entrega a domicílio. Venha tomar um cafezinho com a gente. Estamos de volta no nosso encontro fraterno, falando sobre mediunidade com Jussiema de Sá Roriz, que coordena o Serviço de Atividades Mediúnicas do Conselho Regional do Rio de Janeiro. Jussiema, existe uma idade certa para iniciar o estudo, o desenvolvimento da mediunidade? Olha, muita gente alega, né, que Kardec trabalhou com os médiuns jovens, né, muito jovens na época. Mas ele queria, naquela época, as cabeças ainda não viciadas com as ideias, né, materialistas da época e tal. Hoje em dia, preconiza-se que o médium deve começar o seu exercício mediúnico quando ele já se sentir maduro, emocionalmente maduro, e os pais aí realmente recomendar isso. E eu penso nisso por volta dos seus 17, 18 anos. Eu não vejo um médium trabalhando como médium antes disso, por conta da maturidade emocional que se requer na prática da mediunidade, viu? O médium ele tem que usar uma vestimenta especial, um símbolo especial, como é que é isso? Ou não? Não tem vestimenta apropriada. Você deve usar roupas leves, né? E roupas que não te prendam muito os movimentos, mas não tem. O médium espírita não tem aparatos especiais, não tem adereços especiais. Aliás, é até conveniente que quando trabalha na mediunidade, tire os adereços. Aí o pessoal fala, por questão magnética, porque o anel pode exercer o magnetismo e atrapalhar. Nada disso. É exatamente para não atrapalhar, para não prender e não atrapalhar o transe mediúnico, né? Concentração. A concentração, né? O transe, você bate com um relógio aqui, você já vai ficar preocupado que o relógio arranhe, né? E faz barulho, às vezes pulseiras e tudo. Então, livrar-se de adereços, muito ao contrário, né? Dê uma vestimenta mais simples. O médium ele pode trabalhar em mais de um centro espírita ou tem que manter sempre na sua casa de origem? Como é que é isso? Olha, no tocante ao exercício da mediunidade, os espíritos, né, através dos livros, eles esclarecem que aquele médium que trabalha nas reuniões mais de prática mediúnica mais complexas, deve se ater a uma reunião só, né? Às vezes, dentro de uma mesma casa, você trabalha como médium numa reunião chamada reunião de desobsessão, e você trabalha numa reunião que é chamada reunião de estudo da mediunidade, não há problema. Mas, assim, mudar de casa espírita já complica um pouco, porque uma orientação é uma, outra orientação é outra, e principalmente dois tipos de reuniões iguais e às vezes de uma complexidade maior, né? Exercer mediunidade numa reunião de desobsessão, chamada de desobsessão, em duas reuniões, convém não, porque ele vai se dedicar menos a duas reuniões, a duas atividades, provavelmente vai se afadigar, porque a mediunidade, ela pode trazer fadiga ao médium. Isso é um conceito de Kardec, né? A comunicação mediúnica, principalmente dos espíritos sofredores, quer dizer, eu digo principalmente porque, na verdade, a maioria das nossas reuniões são para atendimento aos espíritos sofredores, ela traz fadiga ao médium, que precisa descansar, precisa repousar, e precisa se dedicar, né, a uma atividade. É bom que se dedique talvez em outras atividades dentro da casa, né? Para poder se dedicar a uma só dentro da mediunidade, tocante à mediunidade. Né? Aí você tocou num ponto importante. O grupo mediúnico ele não pode ficar isolado. Né? Tem pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas e não frequentam outras atividades da casa.
Lá na nossa orientação, do nosso Serviço de Atividades Mediúnicas, a orientação que a gente dá ao Estado do Rio, quando a gente vai nesses encontros e tudo, é que o médium iniciante, ele recebe essa orientação do dirigente da reunião, que ele não vá frequentar somente a reunião mediúnica. Ele tem que estar entrosado na atividade da casa, porque a atividade mediúnica não é uma atividade independente das outras atividades. Tem que lembrar que a finalidade maior da casa espírita é a evangelização. E nós temos a mediunidade como uma forma de evangelizar, né? Mas ele tem que estar ligado às outras atividades também, né? Não pode ser formar ali senão fica enquistada, isolar, né? Fica isolada. Certo. Nós vamos para um breve intervalo, mas fique conosco que a gente volta já já. Você gostaria de ajudar a expandir o Espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Com apenas R$30 por mês, você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que está esperando? São apenas R$30 por mês. Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça o seu cadastro e participe. Estamos de volta para o nosso último bloco do nosso programa Encontro Fraterno. Hoje falamos sobre mediunidade com a Jussiema de Sá Roriz, que ela coordena o Serviço de Atividades Mediúnicas do Conselho Regional Espírita do Rio de Janeiro. Jussiema, na Bíblia, há casos de mediunidade? Muitos. Quando a gente fala de mediunidade por aí, nesses encontros, a gente faz ver às pessoas que a mediunidade não aconteceu na Terra assim como uma eclosão, né? Uma descoberta, de repente, não. Aquilo foi um plano muito bem traçado, desde a antiguidade mais remota, passando pelas circunstâncias do povo hebreu, tudo, até chegar a Jesus e a Kardec. Foi um plano muito bem traçado. Se a gente observar isso como fato histórico, você vai ver que a mediunidade já estava prevista na Terra como um plano muito bem traçado e que deu certo. Foi um plano que deu certo. Então, desde a mais remota antiguidade, você vai ver sinais em todos os povos, sinais de atividades mediúnicas, sendo que a gente vê na civilização hindu, né, os hinduístas, lá do tempo mais remoto, 4.000 anos antes de Cristo, você sabe dos sacerdotes brahmanes que viam, que enxergavam os espíritos, que quando faziam cerimônia aos mortos, deixavam espaço para aqueles que já passaram para o outro lado se sentarem, tanto que eles tinham de respeito aos mortos e sabiam da presença deles, né? Depois, com a escrita, né, eles registraram a tradição hinduísta, védica, né, nos 4 livros védicos, né, que ensinava como fazer as transformações, que eles chamam de as mutações mágicas, o livro das mutações mágicas, que era, na verdade, ensinando como ser médium, né? E a iniciação de um brahmane na questão mediúnica durava 40 anos. 40 anos. Depois você vê ali os povos todos, os povos asiáticos todos, né? Você vê na Grécia, né, o templo de Apolo, os templos todos, as pitonisas, os oráculos, né? Você vê em Roma, Sibilas, né? Então você vai vindo aí, passando pela história toda da humanidade até chegar ao povo hebreu, né? Sempre recheado de atividades mediúnicas, de manifestações de fenômenos mediúnicos. O próprio Abraão, né, recebendo, ouvindo a voz do Senhor, né, fazendo a psicografia, dizendo, né, que ele seria o patriarca de 2 grandes nações, né? Um grande patriarca, né? 2 grandes nações, que foi depois o povo hebreu, o povo árabe, né? E recebido isso por informação do Senhor, que ele dizia que era o próprio Deus, mas nós sabemos
que era a Cleide de Jesus, já preparando os caminhos dele para o nascimento dele na terra. E depois você vê Saul, Davi, antes disso José do Egito, né, que interpretou os sonhos do rei, do faraó. Então, tudo coalhado de mediunidade, o livro de Ruth. Você vê a Bíblia toda coalhada de mediunidade, né? O tempo todo, o próprio Jesus, né? Jesus, então, a gente pode dizer que foi o maior médium, né? Que nós já presenciamos aqui no Uma vez perguntaram a Emmanuel, e está isso no livro Consolador, a respeito de Jesus, e ele deu uma resposta que eu achei muito interessante, que não convém chamar Jesus aos nossos exemplos, que para ele já venceram os processos. Então, eu não posso nem dizer que Jesus era médium, que Jesus já transcendia todo esse conceito nosso de mediunidade. Jesus entrava o tempo todo, porque ele dizia, eu e meu pai somos um. Se ele era médium de Deus, né? Então, já era a própria, tanta identidade que já acreditavam até que Jesus era o próprio Deus, né? E os povos pagãos da época o entendiam como um Deus, né? Um Deus. Porque nele a mediunidade era um fator naturalíssimo, né? É verdade. Mas, se a gente puder entender Jesus como médium, eu digo que ele foi um grande instrutor da mediunidade com amor, que ele inaugurou na Terra a mediunidade do amor, né? Porque então era a mediunidade de fazer, como é que se diz, fenômenos, né? A mediunidade de sortilégios, a mediunidade... O cultural também, né? Né? De alguns povos, né? Exato, mas a mediunidade mais de chamar a atenção, era mais uma demonstração de poder. O povo hebreu não sabia muito o que fazer com a mediunidade, né? Não sabia. A verdade é grande essa, a grande verdade era essa, né? Que até então era apenas uma prerrogativa dos sacerdotes, né? E com Jesus a gente entendeu que a mediunidade é para todos. Então, os apóstolos se tornaram médiuns, evidenciaram a mediunidade que já tinham e também curavam. E Jesus inaugurou a mediunidade do amor, quer dizer, aquela mediunidade que está aqui a serviço do povo, a serviço daqueles que sofrem, não é? E não apenas uma mediunidade de demonstração de fenômenos. E nós podemos perder a nossa faculdade mediúnica? Como é que é isso? A faculdade mediúnica, ela, como tendência natural, ela tem dois vieses, né, de desenvolvimento, vamos chamar assim. Ela tem um viés que é do seu desenvolvimento natural. A pessoa que vai caminhando pelos caminhos da mediunidade, apurando o seu magnetismo, e nessa pessoa a mediunidade é uma aquisição. É uma aquisição. Então, é o que vai acontecer com a humanidade toda daqui a um tempo. Todos nós teremos essa mediunidade de aquisição, porque já estaremos, como eu disse lá no primeiro bloco, né? Nós já somos médiuns sem saber que somos, nós já temos a clarividência, a telepatia, como a dupla vista, como uma mediunidade quase que comum a todos, né? Mas a gente vai desenvolver para uma mediunidade mais efetiva. Então, essa mediunidade que se adquiriu não se perde. O que pode acontecer é que numa ou em outra encarnação você fique com ela um pouco nublada em função das suas atividades, do seu caminho, da sua proposta de ação naquela vida, mas você não perde. Agora, essa mediunidade que é dada de empréstimo aos médiuns da atualidade, eu coloco aí a maioria dos médiuns, né? Nossa, a grande maioria dos médiuns, é dada essa mediunidade por empréstimo. Essa é o que Deus tirou, o que Deus deu, Deus tira. Se a gente não souber usar a mediunidade para o nosso benefício, para o benefício daqueles que a gente tenha, né, ajudar, então ela nos é retirada, sim. Para não nos prejudicar também, né? Exatamente, porque aí a misericórdia divina atua como uma lei de talião, né? A misericórdia divina atua realmente retirando aquele dom que em nós se fez inútil, como diz lá no livro dos médiuns. Deus lhe retirará um dom que na pessoa se tornou inútil, e até para a pessoa não se comprometer mais ainda e não aumentar o seu passado de débitos, né, com uma faculdade que não era para vir em prejuízo dele. Certo.
Eu queria saber, então, quais são as atividades que vocês desenvolvem lá no estado do Rio de Janeiro no tocante da mediunidade? Como é que é lá? No tocante da mediunidade. Nós temos uma equipe, né? Nós começamos na coordenação da atividade mediúnica em 2005. Então, nós recebemos da Federação Espírita Brasileira sempre umas encomendas, né, de trabalho. Então, a gente trabalha sempre dentro daqueles pressupostos, daquelas premissas que a Federação nos indica. Nós estamos trabalhando agora as casas espíritas para a organização das atividades mediúnicas dentro das casas espíritas. Então, mas como é que a gente se organiza lá? A gente se organiza da seguinte maneira: nós temos uma coordenação, nós trabalhamos sempre em coordenação, eu não trabalho sozinha, sempre faço essa recomendação às pessoas, que o trabalho deve ser sempre em equipe, mesmo a direção das reuniões mediúnicas deve ser em equipe, as coordenações de trabalho nas atividades das casas devem ser em equipe. Então, eu mesma trabalho em equipe, eu coordeno uma equipe que eu chamo de equipe estratégica, que é aquele núcleozinho da equipe, é quem senta comigo para poder trabalhar o conteúdo dos encontros, né? A estratégia dos encontros. Nós temos uma atividade, nós temos uma equipe que eu chamo de equipe de apoio, que são as pessoas que a gente chama para um trabalho específico, né? Um ou outro trabalho específico. Vai falar, por exemplo, da medicina, agora que está muito em moda, né? Da neurociência, né? Ligada à mediunidade, o perispírito ligado à mediunidade. Então, às vezes, a gente convida uma ou outra pessoa para atuar conosco em um determinado encontro, um determinado evento, né? Eu chamo de equipe de apoio, né? E nós temos equipe de campo. Toda vez que a gente faz um encontro em alguma região do estado, aquelas pessoas que nos convidaram para o encontro, ou a quem nós fizemos a proposta de trabalho, aquelas pessoas então se ligam a nós com a equipe de campo. Então, é o nosso braço, né, extensivo àquela região. Isso para poder cobrir o estado todo. Então, nós temos representações nossas nos conselhos. Vocês chamam de conselhos regionais, né? Uhum. Espíritas, nós chamamos de Conselho Espírita de Unificação. Uhum. Nós temos essas pessoas nos diversos conselhos, espalhados pelo estado do Rio todo. E essas pessoas é que são as nossas pontas de rede, né? Aí, então, ele vai fazendo a capilaridade do estado todo para a gente poder atingir a parte mais longínqua, né, do estado. Então, nós vamos ao norte fluminense, por exemplo, fazer um encontro, fica 7 horas de viagem de carro daqui até lá, né? Não temos um estado tão grande assim, mas a gente, às vezes, viaja bastante para fazer um encontro lá. E depois a gente fica por e-mail trocando ideia para que eles apliquem ali aquelas propostas que nós levamos. Então, é o trabalho de unificação, né, que já está acontecendo nos estados. Nos estados todos, que é a proposta toda da Federação Espírita Brasileira e também da mediunidade. Muito bom. Muito obrigada pela sua presença, eu que agradeço. Por tudo que você falou para a gente, nos esclareceu, né, sobre o tema de mediunidade. Não, eu estou agradecendo muito essa oportunidade de conversar aqui, porque a mediunidade é um tema que onde a gente chega, parece que a aglomeração maior é para o centro de interesse da mediunidade. E eu digo para você, médium, que nós somos realmente as cartas vivas e que a gente precisa entender a grande ferramenta que nós temos na mão para a nossa evolução. Obrigada, viu? Nos vemos no próximo programa. Até lá.